Olá, tudo bem? Chegamos ao tão esperado capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre o milênio. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o pastor Luiz Antônio, Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, em Macapá. Se você ainda não se inscreveu no canal, depois que você vê o vídeo, se gostar, se inscreva. Ative lá as notificações, aperte o sininho, que você vai ter o acesso a todos os 19 capítulos anteriores de Apocalipse, mais alguns vídeos bônus que tem lá. Ok? Então vamos lá, capítulo 20. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Essa é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as juntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E o Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós chegamos a Apocalipse, capítulo 21, que vai falar sobre o milênio. Quando nós falamos sobre o milênio, a gente precisa entender a teologia sistemática. A gente precisa discorrer a respeito do reino milenar, e aí nós vamos ter 3 correntes, E é necessário que a gente explique essas 3 correntes. O primeiro é o amilenarismo, que ficou tão esquisito esse nome, difícil de pronunciar, que nós hoje falamos os amilenistas, mas o nome correto é os amilenaristas, Ela é uma escola de interpretação que espiritualiza boa parte das passagens bíblicas futurísticas, Só que ele interpreta a qualquer custo as profecias sobre o reino de Deus e a sua obra redentora de Cristo na cruz, Ele entende que Satanás já foi simbolicamente aprisionado, Porque quando o Senhor morreu na cruz, Satanás teria perdido seu poder, de enganar as nações, porque o evangelho estaria sendo pregado, Mas isso só se sustenta se a segunda vinda de Cristo acontecesse numa única etapa. E a gente sabe que não é numa única etapa, mas é em mais de uma etapa, E esse número 1000, a gente vai ver daqui a pouco que ele não é um número simbólico, Muitos amilenaristas, eles já têm reconhecido que é quase impossível que os 1000 anos sejam simplesmente algo literal, Aí depois nós temos os pós-milenaristas,
né, ou os pós-milenistas, e eles têm uma interpretação semelhante ao anterior, né? Entretanto, eles acreditam que o reino de Deus já vem sendo estabelecido, né, progressivamente, mas a gente sabe que o reino de Deus, né, ele vai vir de uma maneira realmente literal. Se o inimigo tivesse sido aprisionado quando Jesus morreu na cruz, como é que o coração de Ananias e Safira teria sido cheio, né, pelo diabo? Porque o apóstolo Pedro, ele deixa isso muito claro, que foi o diabo que encheu o coração dele. Então, se essa linha de pensamento estivesse correta, Ananias e Safira não teriam mentido ao Espírito Santo, né? Então, para os pós-milenistas, eles acreditam que a igreja é uma extensão de um período de 1000 anos, que ele seria simbólico, né? E aí entra uma série de questões, por exemplo, se ele é simbólico, nós já estamos 2000 anos depois de Cristo, e aí? Então, aquilo que nós acreditamos é o que nós chamamos de pré-milenarismo ou pré-milenismo, e ela é uma interpretação geral, honrando as Escrituras, e ela não tem respostas absolutas para todas as coisas, até porque a própria palavra de Deus diz em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas mesmo dentro dos pré-milenistas, nós ainda vamos ter 3 grupos distintos, para você ver o quanto que o estudo de escatologia, né, é complicado. Dentro dos próprios pré-milenistas, nós vamos ter o quê? Nós temos os pós-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Eles acreditam que a igreja tem uma missão na terra de continuar pregando o evangelho. Os mesotribulacionistas, eles acreditam que a igreja fica nos 3 primeiros anos e meio, e que após os 3 primeiros anos e meio da tribulação, quando vai vir a parte pesada mesmo, né, das pragas, a igreja é arrebatada. E os pré-tribulacionistas, da qual eu acredito, estudando a Bíblia, que seja a visão mais correta, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada, né, antes da grande tribulação. Por qual razão? Porque de acordo com a Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, né, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ele diz que quando se completar o período dos gentios, a plenitude dos gentios, ou seja, quando a igreja terminar a sua boa obra na terra, a igreja ela precisa ser arrebatada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado e que o homem da iniquidade, que é o anticristo, ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Por quê? Porque Israel tem que ser restaurado, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando se dará essas coisas? E ele diz, não vos compete saber os tempos, mas o reino de Israel, ele vai ser restaurado. Quando vai haver essa restauração? Essa restauração ela vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, levada aos ares, e Israel começar a pregar o evangelho do qual ele foi chamado, né? Ele foi o primeiro a ser chamado, por isso que a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem foi chamado primeiro para pregar o evangelho? Israel. Ele passou para quem? Para a igreja. A igreja foi a última a ser chamada e a primeira que pregou o evangelho. Agora Israel, que foi o primeiro, vai fazer a pregação do final dos tempos, né? Então, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada, que sem o arrebatamento da igreja não começa a última das
semanas de Daniel, das 70 semanas de Daniel, aquela semana que, como você viu lá num dos vídeos, ela ficou parada por um tempo, né? Então nós acreditamos, nós cremos que o milênio será literal, terá um período de 1000 anos, e que a igreja vai ser arrebatada bem no início da grande tribulação. Amém? Então, do ponto de vista escatológico, o que nos mostra que nós podemos afirmar? Apocalipse 19 a 22 fala da grande igreja glorificada no céu, antes da grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja vai participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro vai ser onde? As bodas do Cordeiro vai ser no céu. Então, como é que pode a explicação dos pós-tribulacionistas que a igreja vai subir até a metade e vai encontrar com Jesus voltando? Então não tem uma lógica nesse pensamento. A Bíblia ela deixa muito clara que as bodas do Cordeiro vai acontecer no céu, entre o evento do arrebatamento da igreja, que é o primeiro evento, e o segundo evento, que é a volta de Jesus. Apocalipse 19 fala da manifestação do poder de Jesus com grande glória, fala sobre a batalha do Armagedon, sobre Jesus vencendo o falso profeta e o anticristo, fala sobre a vitória do Senhor sobre a Babilônia, sobre o sistema religioso, econômico e imoral que vai ser lançado sobre toda a terra, que nós estudamos em Apocalipse 17, em Apocalipse 18. E aí no capítulo 20 nós vamos ver que vai começar a falar sobre a ressurreição dos mártires, sobre a liberação de Satanás após os 1000 anos de milênio, e nós vamos explicar para você contra quem ele vai estar fazendo guerra, e sobre o juízo final, e aí depois nós temos o capítulo 21 e 22, que vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. Outra coisa que já foi explicada num vídeo à parte é sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos ela vai acontecer em 2 etapas. Deus não julga justos e injustos ao mesmo tempo. Então nós vamos ter uma primeira, nós já tivemos uma primeira grande ressurreição, quando Jesus ressuscita. Há um vídeo que você pode depois acessar, chamado A Ressurreição dos Mortos. Nessa ressurreição dos mortos, lá eu explico que a ressurreição dos mortos, ela segue a lei da colheita. Havia as primícias, a colheita, e no final existia os rabiscos da colheita, que era aquele pouco que ficava ali para o final. Nós explicamos nesse texto, nessa aula sobre ressurreição dos mortos, que a primeira ressurreição, a das primícias, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo e vários santos também ressuscitaram com eles. Então essa é a primícia, foi a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela vai se dar na colheita. Qual colheita é ela? O arrebatamento da igreja. Então a Bíblia diz lá em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, que num piscar de olhos nós seremos transformados. O Senhor vai pegar a sua igreja, primeiro ele vai ressuscitar todos os que morreram em Cristo Jesus, eles vão subir aos céus. Logo em seguida, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o Senhor. E aí entra o período da grande tribulação. O que eram os rabiscos? Os rabiscos era o restante da colheita que Deus ordenou ao povo, que não era para colher tudo, que era para deixar aquilo que sobrasse durante a colheita da uva, durante a colheita do trigo, era para deixar o órfão, a viúva, ao pobre e ao estrangeiro. Então, aquele restinho de colheita que Israel não colhia, esse 4 grupos de pessoas colhia. Esse rabisco são as pessoas que irão aceitar a Cristo durante a grande tribulação, através da pregação dos 144.000, e aí esse pessoal não vai negar Jesus até a própria morte, vão ser mortos,
o capítulo que nós acabamos de ler diz que o apóstolo João viu aqueles que foram decapitados, né? A cabeça foi decepada por amor ao nome de Jesus e eles já estão no céu. Então, é mais essa terceira fase da ressurreição, né? Então, nós vamos ter outra coisa que também eu já expliquei e vou repetir, é que nós temos mais de um julgamento, né? As pessoas às vezes confundem isso. Nós temos, primeiro, o tribunal de Cristo. Todo homem vai chegar diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para ver se o nome dele está escrito ou não no livro da vida. Está escrito no livro da vida, vai para um lugar de descanso e esperar o dia do juízo final. Está fora, vai para o lugar de tormento, né? Esperar também o seu julgamento. Depois nós teremos um julgamento de galardão para a igreja, não um julgamento de condenação. Nós vamos ter um julgamento onde Deus vai mostrar tudo que nós fizemos e a razão para que Ele nos mostre tudo é para a gente ver que a gente não merecia, mas que a gente foi salvo pela graça dele, foi um favor imerecido de Deus. Ao contrário daqueles que vão participar do último julgamento, que é chamado do juízo do trono branco, ou do julgamento final, julgamento do juízo final, aonde todas as obras, aonde todas as palavras, aonde todos os segredos vão vir à tona. Só que essa pessoa, ao contrário da igreja, que vai estar recebendo, vai estar vendo toda a sua vida como uma grande misericórdia de Deus, esses aí vão estar vendo ela como uma grande vergonha diante de Deus, né? Então, basicamente essa introdução, né, para a gente falar acerca do milênio. A gente precisa entender que existem pessoas que têm uma posição diferente da qual eu estou ensinando. Entretanto, como eu te expliquei, é aquilo que eu acredito, né? É aquilo que eu acredito, e dentro da Bíblia é aquilo que melhor se encaixa e aquilo que realmente se explica, né? Como é que começa tudo isso, né? É interessante porque tudo isso começa lá nos dias de Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele tem um sonho e que Daniel, ele vem e ele interpreta esse sonho. E esse sonho ele tem a ver até chegar o tempo do milênio, né? Porque ele vê 4 reinos. Ele vê que um império começa prevalecendo, né? Mas depois esses impérios eles vêm caindo. Depois você pode ler na sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versículo 27 ao 45. O rei viu uma grande estátua que ela tinha as seguintes características. Ela tinha cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E a Bíblia diz que ela foi atingida por uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, né? Então Daniel, ele explica para Nabucodonosor o seguinte: rei, a cabeça de ouro é o Senhor. Vai ser um reino muito poderoso. Depois do Senhor vai se levantar mais 2 reinos, mas são 2 reinos inferiores, porque eles são representados por prata e por cobre, né? Que são inferiores ao ouro. Segundo a história, os 2 impérios que vêm depois dos babilônicos são o Império Medo-Persa, que foi fundado por Ciro entre 539 a.C., e o outro foi o grande Alexandre o Grande, né, que entre 330 a.C. fundou, né, o seu império chamado Império de Alexandria. E aí Daniel explica que a estátua de ferro, né, as pernas dela é de ferro, que também será um reino forte, mas que se esmiuça como ferro. E aí ele está falando acerca do Império Romano, que é o 4º império. E aí ele explica que a última parte dessa estátua é ferro misturado com barro. Isso significa que esse império
ele não vai ter uma grande duração. E aqui ele está falando sobre o império do anticristo. Ele fala de 2 pés, ele fala de 10 reinos. E quando nós estudamos lá em Apocalipse 13 sobre a besta, nós vemos que o anticristo ele tem 10 chifres sobre a sua coroa. Os 10 chifres ele significa inicialmente 10 nações, né? O ferro ele faz alusão a um governo ditatorial, totalitário, né? Indicando que ele tem um poder centralizador. O barro, por sua vez, ele fala de um governo democrático, republicano, né? Nós sabemos que ao longo da história do Império Romano, tudo isso aconteceu. Nós já vimos no passado a União Europeia, depois a Grã-Bretanha, o Reino Unido, acabou saindo dele. Então, essa estátua ou esse sistema que está vindo com o anticristo, ele vai ser despedaçado por uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Que pedra é essa? Jesus Cristo, a pedra angular, né? Quando se dará o milênio? Quando vai começar o milênio, pastor? O milênio começa exatamente logo depois da batalha do Armagedon. A Bíblia diz que todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Jesus vem montado num cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais, seguido pelos santos, né? Pela igreja, por aqueles que foram remidos pelo seu sangue. Ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Vale do Cedron vai ser fendido ao meio, né? Muitos homens vão cair ali dentro nesse terremoto, serão engolidos vivos pela terra. Ele vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, e logo depois que ele fizer essas coisas, ele vai aprisionar, né, Satanás durante 1000 anos, né? Então o tempo dos gentios, ele termina, a plenitude dos gentios chega com o arrebatamento da igreja, e agora Israel, né, foi chamado para pregar o evangelho. Israel, o remanescente de Israel se converteu, aqueles que ficaram, e agora o Messias vai começar o seu reinado, né, o reino milenar. Aonde vai ser o reino do milênio? Na terra. Muita gente acha utopia isso, né? De que Deus não desceria da sua alta posição para reinar no mundo, né? Mas Jesus já fez isso, Jesus fez de uma forma mais inconcebível do que essa posição desses teólogos, né? Por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não quis tomar a forma de Deus, antes tomando a forma de servo, se humilhou, né? E foi obediente até a morte de cruz, pelo qual o Senhor deu a ele o nome que é sobre todo o nome. E Jesus vai vir no reino milenar, que vai ser na terra, ele vai reger com vara de ferro, né? Ele vai reger ele numa justiça que não tem como ninguém questionar. O julgamento de Jesus vai ser justo. Esse negócio que existe hoje, que alguém é condenado por um juiz e fica colocando recurso e recorrendo, o reino milenar não tem isso. Você vai aparecer, as pessoas que estiverem aqui vivas, né? Vou explicar isso daqui a pouquinho, elas vão comparecer diante de Jesus. Capital do reino milenar vai ser Jerusalém, né? Não a Jerusalém celestial, tá, querido? Não confunda ainda. Nós vamos ver que a Jerusalém celestial, ela vai descer do céu, né? Depois do reino milenar, quando Deus vai fazer nova todas as coisas. Jesus vai reinar milenarmente aqui, mas a terra ainda não vai ser restaurada em toda a sua plenitude. E aí, aqui é muito importante você prestar atenção nisso. Durante o reino milenar, nós vamos ter 2 classes de pessoas na terra. Quais são essas 2 classes de pessoas que nós vamos ter na terra? A primeira classe de pessoas que nós vamos ter na terra são
aquelas pessoas que estavam vivas quando Jesus pisou lá no Monte das Oliveiras. Vai haver o julgamento das nações, muitos vão ser mortos, mas vai haver muitas pessoas que ficaram vivas. E durante o reino milenar, elas terão a oportunidade, né, de se curvarem diante de Jesus. Porém, essas pessoas também, ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. E ele vai fazer guerra. Guerra contra quem? Contra essas pessoas, que eu vou chamar aqui para ficar mais fácil para você, de pessoas naturais. Pastor, mas se o milênio vai durar 1000 anos, essas pessoas já vão ter morrido. Quando você estuda sobre o milênio, você vai ver que quando Jesus voltar à Terra, os homens terão a sua vida prolongada. O envelhecimento, ele vai ser diminuído. Durante o milênio, essas pessoas naturais que ficaram na Terra, né, e não passaram pela morte física, essas pessoas elas vão continuar gerando filhos. As pessoas vão morrer. Essas pessoas ainda não foram transformadas, então elas ainda vão cometer pecados aqui na terra, né? Elas ainda vão cometer transgressões. Entretanto, como o reino milenar já vai ser um reino muito próximo daquilo que vai ser quando a terra toda for transformada, o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão ter, vamos dizer, essa semente de maldade ainda dentro delas. Elas vão cometer o pecado, mas elas serão julgadas, né? Elas serão chamadas para serem julgadas imediatamente pelo Senhor. E aí o que vai acontecer nesse tempo? Nesse tempo, quando Satanás for solto, Satanás vai fazer guerra contra essas pessoas. A segunda classe de pessoas que nós vamos ter aqui na terra, quem são? São os santos. Só que os santos já voltam com seus corpos glorificados. Então, contra a igreja que foi arrebatada e que agora desceu glorificada, Satanás não tem poder de fazer guerra contra eles. Ou seja, você morreu em Cristo Jesus, você foi arrebatado, você teve seu corpo transformado, você vai voltar para a terra. E aí você vai perguntar assim, pastor, mas se eu fui arrebatado, por que agora eu vou voltar para a terra? Porque Jesus vai restaurar a terra para a gente viver aqui. E você lembra da passagem lá quando Jesus fala sobre os servos que receberam as minas? Né? Tem a passagem do talento, que era uma quantidade de ouro, e que eles negociam esse ouro e eles aumentam o ouro. Então o que ganhou 5 talentos, Deus deu mais 5, o que ganhou 2, Deus deu mais 2, e aquele que tinha 1 talento enterrou o seu talento, até isso lhe foi tirado. Mas na passagem das minas, que parece ser a mesma passagem, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque ali a Bíblia diz que ele chega e fala assim, ó, suas 10 minas renderam mais 10 minas. O que Jesus diz para ele? Como foste fiel no pouco, será também colocado sobre o muito. Você será administrador de 10 cidades no reino vindouro. A mesma coisa ele fala para o que ganhou 5, e a mesma coisa ele fala para aquele que ganhou 1. Ou seja, de acordo com aquilo que foi feito, cada um deles é colocado para ser governante sobre uma cidade. Né? Os santos que vierem, já com seus corpos ressuscitados, com seus corpos semelhantes aos corpos de Jesus, né? Conforme a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós vamos ajudar na administração, no início da reconstrução desse mundo, né? Então, quem vai participar do milênio foi o que eu acabei de te explicar, a igreja glorificada e os povos naturais. A igreja glorificada com os corpos transformados vão ter incumbência de igreja, de governo. Nós vamos interagir com o povo natural, similarmente ao que aconteceu com Jesus. Né? Ah, pastor, o senhor está viajando. Não, queridos. Leia lá Lucas capítulo 24, versículo 39.
Jesus está ressuscitado, aparece no meio dos discípulos. Com o corpo ressuscitado, ele não precisa comer, mas ele pode. E aí ele está lá na praia e ele pergunta para os discípulos: ei, tem alguma coisa para comer? E quando eles chegam com o peixe, Jesus já estava assando um pão ali, e ele come com ele, né? Os judeus salvos, né? E aqueles gentios que foram absolvidos durante o julgamento da nação, e todos os sobreviventes à grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos do milênio, estarão ali juntos. Vou repetir de novo: as pessoas cujos corpos ainda não foram transformados, que não morreram, eles vão começar a ter um processo de envelhecimento mais lento. Lembra que lá no início da humanidade, os homens viviam até quase 1000 anos? Por que os homens não viveram mais de 1000 anos, pastor? Porque 1000 anos é uma eternidade. Cada 1000 anos para Deus é como se fosse uma eternidade. Então, se algum homem tivesse vivido mais de 1000 anos, ele teria tido vida eterna, e ele não teve. O homem que mais viveu foi Matusalém, com 969 anos. Então, agora, esses homens também não vão viver mais de 1000 anos, mas vão chegar muito perto. Isaías diz que o velho que morrer com 100 anos vai ter morrido jovem, né? Uma outra coisa que vai acontecer, Zacarias 12:10, vai haver um grande derramamento do Espírito Santo sobre Israel, né? Que vai acontecer no início da grande tribulação e vai se estender por todo o milênio, né? Uma outra coisa, em Ezequiel capítulo 39, 29, Deus faz uma promessa dizendo: nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E a reconstrução do templo vai ter acontecido, a casa de Deus vai permanecer por um tempo ali aberta, né? Zacarias capítulo 6 diz que os povos naturais que estiverem na terra, as nações que estiverem na terra durante um milênio, elas terão que ir a Jerusalém de ano em ano levar a sua oferta, porque senão não vai haver chuva sobre eles, né? Então imagina só, os povos naturais que estiverem no Brasil, o Brasil durante o reino milenar, todo ano vai ter que mandar uma comitiva a Jerusalém para adorar o grande rei, o Senhor Jesus, levar a sua oferta para que haja chuva sobre eles, né? Que mais? Israel vai possuir a terra prometida do jeito que Deus prometeu para ele, né? Ou seja, até o grande rio Eufrates, né? Toda a organização dos estados vai ser feita pelo Senhor Jesus. Então, brigas de fronteiras vão terminar, né? Israel vai ter a sua nação desde o Mediterrâneo até o grande rio Eufrates. Quais serão as principais características do milênio? Primeiro, paz abundante, Isaías 54:13. Toda e qualquer oposição a Cristo vai ser coibida imediatamente, não vai haver supremacia entre as nações, ou seja, hoje nós temos uma mega potência que é os Estados Unidos, e nós temos países de terceiro mundo, e nós temos países em miséria extrema. Isso vai deixar de acontecer. E embora a sede do governo seja em Jerusalém, quem vai reinar sobre toda a terra vai ser o Senhor Jesus, né? Zacarias 14:9. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Não vai haver mais guerra, Ezequiel 39:9, né? Todas as nações vão adorar o Senhor, todas as nações serão submissas ao Senhor, não haverá mais nenhuma ameaça ao Estado de Israel, né? Então tudo isso vai se tornar realidade. Segunda característica do milênio, vai ter justiça para todos, né? Isaías 11:2 diz:
julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então nós vamos ter justiça verdadeira. Outra coisa que vai acontecer, querido, a fertilidade tanto dos homens como dos animais, né? Os povos naturais que ficarem na terra terão muitos filhos, como no início da humanidade, né? Olha só o que diz lá em Zacarias 8:5. As ruas da cidade se encharão de meninos e meninas e nelas brincarão, né? Todas as pessoas da terra terão um lugar para morar. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 65, 21 e 22. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e a comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a sua velhice, né? Aqui já nos mostra uma outra característica do milênio, que é a longevidade e a saúde. Sem pecados, queridos, as enfermidades, elas vão ser muito menores. Como eu disse, vai ter povos naturais, ainda vai haver o pecado, mas numa proporção infinitamente menor do que nós vemos hoje. Olha só o que Isaías falou em Isaías 33, 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. A morte agora ela é uma exceção, ela não é mais uma regra. Outra característica do milênio, a ausência do instinto de ferocidade nos animais, né? Os animais não vão ser mais agressivos. O Isaías diz que o menino vai brincar com a cobra, vai brincar com o basilisco, né? O leão vai estar pastando capim junto com o búfalo. Então vai ser uma coisa muito, muito linda. E a outra característica é que a prevalência do pecado só está sobre os povos naturais. Quem já foi revestido da glória de Deus, está com um corpo novo, não vai pecar, né? Satanás vai estar preso, mas continua com a sua mesma natureza caída, igual ao povo natural, né? Em relação às bênçãos do milênio, como eu já expliquei, vou falar de novo, a atividade pecaminosa, ela vai ser muito pequena, né? Mas o Senhor vai agir com rigor na apuração dos pecados, né? Isaías 65, 20 diz, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, né? Então, essa profecia, ela deixa implícita o prolongamento, né, da vida humana. Zacarias capítulo 14, versículo 17, é um versículo que deixa claro para a gente que o pecado não vai ser removido durante o reino milenar. Vou repetir de novo, apesar dele ser raro, mas ele vai acontecer por quê? Porque quando há pecado na terra, Deus segura a chuva. O que é a chuva? A chuva é a prosperidade, a chuva temporã e a chuva teródia, né? Quem pecar vai ser punido, mas continua com o livre-arbítrio, né? Esse povo. Então, nós sabemos que tudo isso vai acontecer, né? E a gente vai parar esse vídeo aqui, essa primeira aula, porque tem mais coisas para falar para você. E aí, para não ficar muito extensa, essa é a parte 1 e a gente volta com a parte 2.